Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos sobre a casa deserta. Hoje o texto de Ageu começa a pressionar mais o povo. A mensagem começa a ficar mais dura. Dura porque o coração do povo perdeu o foco. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6, nós vamos ver que o povo perdeu as bênçãos. Diz assim, ó: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. As bênçãos de Deus, irmãos, elas estão sendo derramadas sobre os servos de Deus. Eu lembro de um diácono que nós tínhamos aqui. Ele vivia com um salário mínimo. Mas desse salário mínimo, ele era o homem que cuidava da arca do gasofilácio. E dos meus anos que eu acompanhei, foram muitos desde que eu cheguei na Bahia, ele já era diácono da igreja. Ele, todo culto, ele colocava a oferta dele na arca. Quanto não sei, mas todo culto ele colocava a oferta dele. Era aquele homem que estava ali sempre no altar do Senhor. Ele sustentava a família, ele ajudava outros filhos, e um salário mínimo rendia de um jeito que ninguém nunca viu aquele homem pedir uma oferta ou estar necessitado de algo. Ele ajudou muito, mas em questão de material, pouco foi ajudado, e nunca vi ninguém o ajudando materialmente. Irmãos, o texto é muito claro. Deus diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, pare para pensar, olhe à sua volta, veja o que está acontecendo. Ele começa: semeais muito e recolheis pouco. Se você está semeando muito e está colhendo pouco, é sinal que tem algo errado entre você e Deus, entre você e a obra do Senhor. Semeais muito e colhei pouco. Eles semeavam muito, mas a colheita era pequena. Tinha algo errado. Ele ainda continua dizendo: comeis, porém não vos fartais. O alimento já não saciava mais a fome. O alimento não era suficiente para conseguir saciar a fome daquelas pessoas. Eles comiam e continuavam com fome. Veja quando Deus está agindo, o que acontece com uma pessoa. Não tem como enfrentar Deus, não tem como vencer Deus. Ele diz ainda: bebeis, porém não vos saciais. O líquido também já não era mais suficiente. Eles ainda sentiam mais sede, eles queriam mais, porque aquilo não era suficiente. É o peso da mão de Deus, é a ira do soberano, a ira do Criador, quando erramos o alvo, quando fugimos do foco, como saindo da realidade e vamos querer viver o virtual. Deus castiga. Ele ainda diz assim, porém, não bebeis e não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. As vestes que eles tinham já não conseguia ser o suficiente para apaziguar o frio. Qualquer veste que eles tinham, o texto diz: as vestes que vocês têm já não vão mais aquecer. Vocês vão sofrer com o frio. Vocês vão ter que entender a base da minha ira, que eu sou Deus, e que vocês erraram o alvo. Vocês foram construir e, com tudo que eu ordenei, dei condições às casas de vocês, mas esqueceram da minha casa. Então o frio, as vestes que vocês têm, já não serão mais suficiente.
E ele termina assim, ó. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Quantas pessoas, irmãos, recebem um grande salário, mas aquele dinheiro não dá para suprir as contas do mês? E quantas pessoas recebem um pequeno salário e é suficiente para suprir as contas do mês e até sobra? Meu pai, ele construiu uma casa em São Paulo, construiu mais algumas casas, um galpão, 2, e casas também, lá em São Paulo também. Depois ele veio construir aqui em Petrolina, Pernambuco. Ele viria embora, minha mãe, e aí ele estava construindo uma casa grande. Hoje mora um obreiro da igreja lá, um trabalho que a igreja tem em Petrolina. Um casarão, ele ainda é daquele estilo, cozinha enorme, sala, 2 salas bem amplas, 3 quartos, varanda na frente, varanda no fundo, área de serviço. Então ele é daquele estilo ainda, casa bem grande. Minha mãe faleceu, ele não veio embora, deixou a casa e disse: toma conta aí os filhos, hoje está alugado por um dos obreiros da igreja. Agora, irmãos, meu pai, ele ganhava pouco, ele não tinha um grande salário, mas ele soube administrar ao ponto de conseguir construir um patrimônio. Quantas pessoas com pouco constroem um patrimônio? Quantas pessoas com muito vivem na dívida, vivem no débito? Recebeis, mas recebeis num saco furado. O seu salário está sendo num saco furado ou o seu salário está sendo uma grande bênção na obra do Senhor? Nunca te esqueça do que Deus te der. Os dízimos são coisas nós batistas pouco tratamos. É bíblico, está lá, os batistas são fiéis dizimistas. Mas, irmãos, oferte para missões. Do que você receber, coloque um valor para a obra missionária. Nós precisamos ajudar e sustentar os missionários, e Deus abençoará mais ainda a nossa vida. Não deixe a casa de Deus deserta, não deixe a casa de Deus abandonada, não deixe missões para segundo plano. Coloque em primeiro, e aí você verá a bênção de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que têm derramado sobre o teu povo. Continuo clamando pelas mesmas. Desperta-nos, ó Deus, com a tua palavra. Corrige-nos naquilo que é necessário, enquanto há tempo, para voltarmos a praticarmos o que é certo. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda-nos. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.